Afinal, qual que é o meu propósito? Afinal, o que Deus realmente espera de mim? O que é o meu chamado, né? Eu vejo que tem muita gente às vezes que troca essa ideia, conversa e fala, caramba, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Meu propósito é o quê? É abrir uma empresa, é abrir um negócio? O que é o meu propósito? Estou finalizando aqui uma leitura de um livro, fazendo um estudo aqui, me recordando. Tô até aqui com a câmera aqui para poder me localizar bem. Tô sem o mic, mas acredito que vai ser bem produtivo. O ambiente está silencioso, então muita gente às vezes fica se perguntando, e eu vejo, é bem natural, qual que é o meu propósito, o que é o meu chamado, o que é a minha missão de vida. E eu vejo que com o passar do tempo muitas pessoas se banalizaram na palavra propósito, a palavra propósito ficou banalizada. Mas antes de entrar em qualquer assunto, eu queria ler uma palavra para você aqui, que está escrito em 1 João 2,16. Eu vou pegar aqui direto do livro, que está escrito aqui: porque tudo o que há no mundo, vírgula, o desejo da carne, ou seja, as vontades que a carne tem, essa nossa carne humana. Então ele fala, porque tudo o que há no mundo, vírgula, depois ele separa, o desejo da carne. O que é a carne? A carne humana, os desejos humanos, os impulsos humanos, as vontades humanas, as cobiças humanas. A tua carne, quando você é jovem, ela vai ter cobiças, os meus olhos vão ter cobiça, a minha natureza carnal, ela vai ter desejos, impulsos. Então ele está falando, o desejo da carne. A carne, o que a carne deseja? Para o jovem, homens, né? Para jovem, para as mulheres, para os homens, mulheres, né? O desejo do jovem ser aplaudido, ser validado. O desejo dos olhos e o orgulho dos bens, né? O desejo da carne, o desejo dos olhos, ou seja, o que os meus olhos veem, e o orgulho dos bens, né? Ou seja, tudo que é material, tudo que eu posso tocar, tudo que eu posso me saciar, que eu posso me gloriar naquilo, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ou seja, o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens. Você não está falando dos bens em si, mas o orgulho, mas sim do mundo. Ora, é tipo, poxa, cara, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual que é o meu propósito? Ele tá aqui, ó, nesse de baixo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer saber o seu propósito? Você quer saber... Opa, deixa eu mudar aqui só para me ver. Você quer saber para que você foi chamado? Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. E eu só consigo obedecer essa vontade de Deus a partir do momento que eu começo a me aproximar de Deus. Por que o Espírito Santo nos chama para a intimidade? Por que o Espírito Santo nos chama para um relacionamento? Por que Deus, desde o Jardim do Éden, ele vinha no final da tarde, no entardecer, conversar com o homem? Porque ele queria criar um relacionamento, uma intimidade. Quanto mais intimidade eu tenho, quanto mais relacionamento eu tenho, quanto mais próximo eu tô de Deus, mais eu consigo entender qual que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, esse é o meu propósito. O propósito do Diego é o propósito seu que está assistindo aqui esse material. O seu propósito é obedecer à vontade de Deus. E o propósito de Deus acima de tudo, a vontade de Deus acima de tudo, é o que ele já escreveu. Isso aqui é um livro, né? Mas é o que ele já escreveu na palavra dele. Então, eu quero descobrir o propósito de Deus. Primeira coisa, você vai ir na palavra, porque você lendo a Bíblia, você orando, você vai entender que o tempo todo, o que Deus sempre quis foi estabelecer um relacionamento com o homem.
Então a primeira coisa que Deus quer é estabelecer um relacionamento contigo. Ele quer te conhecer como Ele quer ser. E, na verdade, Ele já te conhece, só que Ele quer que você o conheça a cada dia mais. E o teu propósito, segundo deles, né, para você que já conheceu a palavra, pregar o evangelho a toda criatura. E ide por todas as nações, cara, esse é o propósito. Tudo que você fizer na tua vida, cara, tem que desencadear nisso. Tudo. E como ele dá um exemplo, Diego, mas quer dizer que por pregar o evangelho eu tenho que estar no palco pregando, tenho que estar no púlpito, tenho que estar falando para milhares, centenas de pessoas? Não, cara, muito pelo contrário. A Bíblia fala da parábola dos talentos. Para um, ele deu um, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. O que ele deu 5, multiplicou, virou 10. O que lhe deu 2, multiplicou, virou 4. E o que lhe deu 1, enterrou. Porque talvez ele estava do outro lado tendo um pensamento semelhante como o teu. Que era o pensamento de, putz, eu só vou fazer isso se eu falar para a multidão. Mas o talento que Deus te enterrou, que Deus te deu, para você levar essa palavra, às vezes está no teu vizinho, está na pessoa do teu elevador, está na pessoa do teu trabalho. Então o propósito primordial de Deus de tudo, como eu estou trazendo aqui para você, não é ganhar dinheiro, cara. Não se engane achando que Deus te trouxe nessa terra só para ganhar dinheiro. Porque se tu acha isso, cara, você é um dos mais pobres dessa terra. Você veio nessa terra para obedecer à vontade de Deus. Cumprir o que Deus quer. Amar o que Deus ama. O que Deus ama? O que Deus mais quer? Pessoas. Porque tudo passa. A vaidade do mundo passa, os prazeres passam, os desejos passam. Quando a pessoa se relaciona sexualmente, o desejo passa rápido. Quando a pessoa conquista sonhos materiais, daqui a pouco ela no início ali é muito gostoso, é maravilhoso, só que com o tempo aquele primeiro brilho passa. Só que ele fala que aquele que faz a vontade, ou seja, aquele que cumpre o propósito de Deus, ou seja, aquele que obedece a Deus, aquele que ama aquilo que Deus ama, aquele que busca aquilo que Deus busca, aquele que prioriza aquilo que Deus prioriza, esse vai permanecer para sempre. Então, o grande chamariz, a grande clareza, de uma forma, acho que eu queria simplificar ao máximo, tirar esse negócio da tua cabeça de pô, eu tenho que fazer negócio, eu tenho que, sei lá, cara. Pô, tá na Copa do Mundo aqui agora. Eu tenho que ganhar a Copa do Mundo, esse é o meu propósito de vida. Cara, podem ser vocações ali que você tem, pode ser coisas que você é muito legal, podem ser uma ferramenta que Deus deu para você ter mais voz. Mas isso não é o teu propósito. Pode ser uma ferramenta. Pode ser uma ferramenta como uma picareta, um megafone. Mas não é o fim, é o meio. Então, a grande reflexão que eu quero trazer para você é: eu quero entender a vontade de Deus para mim. Eu quero entender o que Deus tem nesse momento para mim. A grande chamada que eu trago para você é: comece a buscar profundamente, mergulhar profundamente todos os dias e entender o que o Senhor quer de mim, no sentido de se aproximar dele, mergulhar dele, estar íntimo dele. Porque existe um versículo que ele diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. E aí tem gente que acha, eu tenho o desejo de ter isso, eu tenho o meu sonho, eu tenho aquilo, e quando eu me agradar de Deus, Deus vai realizar todos os meus sonhos. Pequeno jovem padawan, você ainda tem uma mentalidade muito de imaturidade. Porque o filho maduro, ele sabe que a vontade do Pai Celestial sempre vai sobressair a vontade dele. No sentido de, a vontade de um pai que sabe, que domina o tempo, que sabe de tudo e que tem todo o poder, ele sabe que a vontade dele sempre
vai ser boa e agradável e perfeita, melhor do que a dele. Então, quando eu falo, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração, quando você se agrada de Deus, Deus começa a transformar, a transicionar os desejos do teu coração. E aí você começa a entender que os desejos do teu coração são muito maiores. E você começa a buscar e aquilo começa a se realizar, porque o desejo teu agora não é mais só o teu desejo para motivos pessoais. É porque o teu desejo está cumprindo a vontade de um Pai Celestial. E é esse propósito que faz, que eu tenho certeza que faz a gente alcançar coisas que a gente nunca nem mais imaginou. Porque nada disso se relaciona com objetivos pessoais, para egos pessoais, mas sim para uma missão eterna, que não acaba aqui. E se for para ter uma vida que acaba só aqui, que miserável, pobre, cego e nu. Que o teu propósito, que o teu chamado a partir de hoje não seja ganhar dinheiro, ter uma família linda, ter filhos, ter uma esposa, ter um marido, viajar o mundo, super legal, passear, conhecer 196 países. Que o seu propósito seja se aproximar de Deus e levar a outros aquilo que Deus tem compartilhado contigo na intimidade. Essa é a tua missão. Se esse vídeo de alguma maneira fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que mais chamou a sua atenção. Deixa o curtir, porque ele vai encaminhar. Quando você mais curte, ele encaminha. Quando você comenta, ele encaminha para pessoas que façam sentido. E só manda esse vídeo somente para aquelas pessoas que você vê sinergia nisso aqui. Um abraço. Deixa eu ligar aqui, ó.